Olá, tudo bem? Eu espero que estejam todos muito bem. Que nessa sexta-feira nós possamos viver mais uma palavra dentro da comunhão que o Senhor nos direcionar através desta passagem que vem hoje diferente, que pela primeira vez o Senhor me direciona essa passagem de Gênesis 37. Capítulo do 3 ao 4, do 12 ao 13 e do 17 ao 28. O Senhor me direcionou nessa passagem, então manda ele, obedece eu, né? Essa passagem foi a passagem que me trouxe de volta à vida cristã. Em um momento de aflição, eu me apeguei a Deus e essa passagem ela martelava na minha vida todos os dias. Sabe quando você vai procurar uma homilia, quando você vai ler a Bíblia, quando você vai conversar com alguém, sempre vinha essa passagem. E no momento era incrível como parece que estava falando de mim para mim, sabe? Você não entende no momento que você está vivendo, mas com o tempo da vivência da palavra, você vai vendo se cumprindo a sua vida. E assim, é muito triste, é uma passagem bem complicada, mas que por honra e glória do Senhor, eu vivo outro tempo hoje por conta dessa palavra, que foi uma passagem que eu recebi de condução para eu voltar a firmar o meu pé na vida cristã. E eu espero que ela sirva de alicerce para um novo de Deus na sua vida. Amém? Vamos dar início com a oração do Espírito Santo para que nós possamos viver esta passagem e entender o que o Senhor quer falar através dela para todos nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de vossa consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Pegue a sua Bíblia, vamos meditar, vamos ver o que o Senhor fala ao teu coração. Amém? José e seus irmãos. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque lhes nascera na velhice, e tinha mandado fazer para ele uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai amava mais que a todos eles, odiavam-no e não podiam mais falar-lhes amigavelmente. Os irmãos de José foram apacentar o rebanho do seu pai em Siquém. Israel disse a José: teus irmãos estão pastorando em Siquém. Vem que eu quero enviar-te a eles. Respondeu ele: eis-me as ordens. O homem respondeu: partiram daqui e eu os ouvi dizer: vamos a Dotaim. José foi em busca de seus irmãos e os
entrou em Dotai. Eles o viram de longe e, antes que se aproximasse dele, tramaram tirar-lhe a vida. Disseram, pois, uns aos outros: eis, vem aí um sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Veremos assim de que lhes servem seus sonhos. Rúben, porém, ouvindo isso, quis salvá-lo das mãos deles e disse: não lhes tirem a vida. E acrescentou: não derrameis sangue. Lançai-o naquela cisterna no deserto, mas não levantei as mãos contra ele. Ele pensava em salvá-lo de suas mãos e restituir a seu pai. Quando José chegou junto dos irmãos, estes o despojaram da túnica, aquela túnica colorida que vestia. Arrancaram-no e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram uma caravana de israelitas que vinha de Galade. Seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo e resina, que levavam para o Egito. Disse então Judá a seus irmãos: que nós aproveita matar nosso irmão e ocultar o nosso crime? Vamos vendê-lo aos israelitas e não levantamos contra ele nossas mãos, pois ele é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. Quando passaram os comerciantes medianitas, os irmãos tiraram José da cisterna e o venderam por 20 moedas de pratas aos israelitas, que o levaram para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então aqui nós vemos que desde antes que a gente tem passagens de invejas, de mau comportamentos dentro de famílias. Porém, nós não podemos colocar isso como obstáculo para nós fazermos o certo. Porque que culpa teria José de ter nascido na velhice do pai e ser mais amados que os irmãos? Porém, nesse fato, ele foi levado à morte praticamente por conta desse mal que o pai, sem entender, porque eu não creio que um pai demonstra amor maior pelo um filho, mas às vezes isso chama a atenção dos irmãos por conta desses comportamentos, né? E aí você vê que um inocente estava passando por isso. Porque na verdade, José, ele tinha um coração bom. Ele era um filho amável. Porque o pai pede a ele para ele ir ao encontro dos irmãos e ele já prontamente fala: pai,
estou aqui, eis-me aqui, me dê as ordens, né? Então, assim, você vê que era um filho que fazia a vontade do pai. Talvez com isso ele se destacava nesse amor que o pai tinha por ele. E nisso abriu-se uma ira dos irmãos. Então essa passagem, ela é uma passagem onde você vê que existem os conflitos nas famílias há muitos anos. Mais para frente, nós vamos ver que José era um filho escolhido e não escolhido pelo pai dele. Ele era um escolhido de Deus. Ele era uma pessoa que ele teve um sonho, mas ele não soube guardar esse sonho para ele. Ele revelou aos irmãos. E nisso cresceu-se uma ira e os irmãos condenou a ele ter que sair da família por conta que ele era um sonhador. Mas ele não era sonhador, ele era revelador da palavra. Ele não tinha culpa dele ter essas revelações. Ele falou para os irmãos na época porque ele confiou. E os irmãos já achou que ele queria ser mais, que ele queria ser melhor por causa da situação dele, por causa dos sonhos dele. Então, nós vemos que o Senhor, ele vai colocar, às vezes, nós em uma situação muito complicada, porque para viver a palavra dele, às vezes nós temos que abrir mão até mesmo das confianças, porque se ele tivesse vivido esse sonho e tivesse ficado em paz, a promessa ia se cumprir na vida dele e tá tudo bem. Mas Deus tinha um propósito maior. E se ele continuasse ali, ele ia ficar como o filho amado do papai, que não ia sair dali para passar por todo um trajeto. A vida de José é uma vida muito difícil, até o dia que ele foi revelado como rei de uma nação. Ele tinha sido nomeado em um sonho por Deus. E ele levou a sério o sonho, tanto que ele falou para os irmãos que ele ia comandar uma nação. E nisso cresceu a ira dos irmãos por ele. E aí programaram para matar, depois venderam por 20 moedas. Imagina esse rapaz que era uma pessoa boa, que era uma pessoa que estava ali disposto a servir quem estava próximo, ser vendido por 20 moedas e entender isso com facilidade. Imagina só, você ser vendido pelos próprios da família por conta da inveja. Nós temos que pedir ao Senhor sabedoria quando nós temos um sonho e às vezes nós confiamos em pessoas que a gente não sabe de fato como que é o coração dela, porque o coração das pessoas são corações que só conhece ele, o Pai que está no céu. Muitas vezes nós vivemos uma confiança com pessoas que têm de você outra visão. Você está ali vivendo aquela palavra, mas a visão sua não é passar por cima de ninguém para ser dono de um povo, para ser o líder de um povo. Às vezes você está ali cumprindo um propósito e as pessoas pegam aquilo como
que você tivesse fazendo aquilo tudo porque você é egoísta. Isso é muito complicado. Às vezes nós precisamos nos calar quando formos revelado uma palavra, porque dentro da palavra nós vamos seguir um plano que é o plano de Deus sobre nós. Mas nós temos que ter sabedoria. Não é tudo que nós ouvimos, vivemos, que nós podemos contar para todo mundo. Porque a gente só conhece o exterior das pessoas. Às vezes as pessoas estão do seu lado e você está achando que sonha junto com você. Mas não. Na maioria das vezes, você ali está sendo invejado por uma atitude que você podia ficar entre você e Deus. Porque o Senhor conhece o seu coração, mas também conhece da outra pessoa. E às vezes nós pagamos um preço alto por querer que a pessoa viva junto com a gente aquela situação, naquele momento. Você está tão feliz que você quer abrir a sua vida para as pessoas. E isso não é certo, porque a palavra de Deus ela se cumpre, mas às vezes nós nos perdemos pelo meio do caminho, porque nós confiamos em abrir a boca antes da hora. Porque o Senhor é um Pai misericordioso e Ele faz todo um parâmetro de vitória na vida dos filhos dele. E você, como filha amada de Deus, você só tem que cumprir a vontade de Deus. E às vezes o começo de tudo isso é não confiar em quem está perto, mas confiar no Pai que está no céu. O Senhor, Ele não mente. Se o Senhor mandar uma palavra para a sua vida, logo mais você vai entender que tudo tem um propósito dentro disso. Que o Senhor, Ele conhece o seu coração. Ele sabe para que Ele te criou. E nesse momento, eu penso que o Senhor, Ele quer que eu cure várias vidas através da minha voz. Através dessas meditações aqui com vocês, eu posso te conduzir a ler a palavra de Deus, a ser um instrumento de Deus na sua vida. Amém? Finalizando por aqui, com essa palavra maravilhosa, que ela sirva de instrumento para a sua volta para o Senhor, que assim como ela tocou no meu coração, que toque no seu e que você possa viver um tempo novo dentro da palavra de Deus. Vivemos um tempo difícil em questão de poder ou não confiar em quem está próximo, mas nós em oração nós vamos vencendo as dificuldades e curando os corações através da palavra. Eu sei que o Senhor tem um propósito lindo sobre as nossas vidas e isso é o reflexo deste novo de Deus. É um tempo de graça, é um tempo de bênção e que nós possamos aprender aqui juntos que a vontade de Deus, ela é a que prevalece. Pode aparecer no nosso caminho pessoas, mas não tem capacidade para destruir aquilo que nós fomos criados para ser. Porque o Senhor, quando Ele nos criou, Ele já sabe como nós somos, qual que vai ser a nossa conduta, como que é o nosso coração. Se nós estamos preparados para servir a Deus ou servir o maligno. Beijo no coração, fica com Deus, não deixa de dar o seu like. Vai ser
maravilhoso viver com vocês.